Você já teve aquela sensação de que, num debate político, você e a outra pessoa não estão só discordando, mas falando línguas diferentes? Completamente. Parece que os argumentos batem e voltam, né? A gente apresenta fatos, dados, uma lógica. E nada! Não acontece nada. A pessoa do outro lado parece que vive em outra realidade. Exato. É frustrante. Pois é. E se a resposta para esse beco sem saída não estivesse, assim, na política em si, mas na linguística, na forma como o nosso cérebro organiza o mundo? Olha, é exatamente essa a proposta de uma obra que mudou o jogo. Hoje, no nosso quadro Grandes Obras, a gente vai mergulhar fundo num livro que tenta explicar justamente isso. Moral Politics: How Liberals and Conservatives Think, do linguista cognitivo George Lakoff. Um livro fundamental. O Lakoff argumenta que a política não é, na sua essência, sobre fatos ou lógica. Ela é sobre moralidade. Visões de mundo morais, é isso. Exato. Visões de mundo profundas, quase sempre inconscientes, que guiam todo o nosso pensamento. E a origem delas. Aí que a coisa fica interessante. A família. A família. Ele diz que conservadores e progressistas funcionam a partir de dois modelos ideais de família. Entender isso é a chave para decifrar por que eles chegam a conclusões tão diferentes sobre, bem, sobre quase tudo. E o nosso objetivo aqui, vale sempre lembrar, não é dizer quem está certo ou errado, é oferecer uma ferramenta para entender a lógica de cada lado. Com certeza. É uma análise que, claro, não substitui a leitura da obra completa, a gente recomenda fortemente. Então vamos lá. Qual é o alicerce de toda essa teoria? O ponto de partida é uma metáfora que a gente usa o tempo todo sem nem perceber. A nação como uma família. Como assim? Pensa bem, a gente fala nos pais fundadores de uma nação, ou na pátria-mãe. Verdade. Falamos em proteger nossas fronteiras como quem protege a própria casa. Dizemos que o governo tem que cuidar do povo. Para o Lakoff, isso não é só uma figura de linguagem. Estrutura o nosso pensamento. Exatamente. Nessa metáfora, o governo vira o pai ou a mãe. E os cidadãos? Viram os filhos. É engraçado, a gente ouve isso direto. Sabe aquele tio no almoço de domingo que fala: o governo tem que cortar gastos como a gente faz em casa? É a metáfora em ação. Ele está, sem saber, aplicando a lógica de um orçamento doméstico à nação inteira. E aí vem a pergunta central do Lakoff, né? A pergunta de $1 milhão. Se a nação é uma família, que tipo de família ela deve ser? A resposta a isso nos leva direto para os dois grandes sistemas morais que dividem a política. Ótimo. Vamos então ao primeiro modelo, o que ele associa ao pensamento conservador. A moralidade do pai rígido. Como funciona essa família? A premissa básica é: o mundo é um lugar perigoso. E competitivo. A vida não é fácil. Certo. Para você sobreviver e, mais que isso, prosperar, você precisa ser forte, disciplinado e, acima de tudo, autossuficiente. E o papel do pai nesse cenário? O pai é a autoridade moral. Ele é o provedor, o protetor. A função dele é ensinar a diferença entre o certo e o errado e impor disciplina. Mais uma disciplina com um propósito. Sim, um propósito de amor. É o famoso amor duro, o tough love. A ideia é que mimar os filhos os torna fracos, despreparados para o mundo real. E qual a visão sobre a natureza das crianças nesse modelo? Elas já nascem com um senso moral? Não. A visão é que as crianças nascem com a inclinação de buscar o próprio prazer e evitar a dor. A moralidade, portanto, não é algo inato. Ela precisa ser Construída, imposta e internalizada. E as ferramentas para isso são a recompensa pelo bom comportamento e, de forma crucial, a punição pelo mau comportamento. É assim que se constrói o caráter. Ok, o modelo da família ficou bem claro. Agora a parte que eu acho mais fascinante. Como isso se transforma numa visão de mundo política? A conexão é direta, olha só. Se o governo é o pai rígido, qual a função dele? Proteger a nação de ameaças externas. O que justifica um exército forte, por exemplo. Exato. E internamente? Manter a ordem moral, aplicar a lei com rigor, punir quem diz respeito às regras. Mas, ao mesmo tempo, esse pai não fica se metendo na vida do filho que já cresceu, certo? Perfeito. Uma vez que o filho foi criado para ser autossuficiente, o pai não interfere mais. Traduzindo para a política,
O governo não deve paparicar os cidadãos. Com muitos programas sociais, por exemplo. Isso. Porque, nessa lógica, isso cria dependência, mina a autodisciplina e, no fim das contas, enfraquece o caráter da nação. A ênfase é total na responsabilidade individual. Entendi a lógica para a ordem social. E para a economia. Como funciona? A moralidade da recompensa e da punição se encaixa como uma luva no ideal do livre mercado. Ah, claro. O mercado é visto como um sistema justo. Aqueles que são disciplinados, trabalham duro, inovam, os bons filhos, são recompensados com riqueza. E os que não são? São punidos pelo fracasso. É uma consequência natural e moralmente correta. E nesse raciocínio, impostos progressivos em que quem ganha mais paga mais. Seriam vistos como uma punição ao sucesso. É imoral. É o pai tirando o dinheiro do filho bem-sucedido para dar para o filho que não se esforçou. E os programas sociais também. E criam o que eles veem como uma cultura de dependência. É um sistema moral completo, sabe? E muito coerente por dentro. Uma lógica de fato muito clara. Agora vamos virar a moeda. Vamos para o outro universo moral, o que o Lakoff associa ao pensamento progressista. A moralidade dos pais nutritivos. A visão de mundo aqui já parte de outro lugar, imagino. De um lugar completamente diferente. A premissa não é que o mundo é perigoso, mas que ele pode e deve ser um lugar melhor, Mais justo. mais cooperativo. Exatamente. A família ideal aqui não se baseia em autoridade e disciplina, mas em empatia, respeito, cuidado mútuo. E o papel dos pais muda completamente. Totalmente. O papel dos pais, que podem ser um pai, uma mãe, dois pais, duas mães, não importa. É nutrir os filhos. Nutrir no sentido de protegê-los dos perigos, mas também de empoderá-los para que eles atinjam seu potencial. A disciplina, a responsabilidade, elas não vêm do medo da punição Elas vêm do amor, do respeito. e do desenvolvimento da empatia. Quando a criança entende como as ações dela afetam os outros, ela se torna uma pessoa moral. A comunicação aberta é a chave. As regras são explicadas, o objetivo é criar filhos felizes e, crucialmente, socialmente responsáveis. Certo. E como essa família, baseada em cuidado e empatia, se traduz na política? Bom, se o governo é um pai ou mãe nutritivo, a função principal dele é o cuidado. Garantir as necessidades básicas de todo mundo. Isso. Saúde, educação, moradia, alimentação e também proteger os filhos, os cidadãos, de vários tipos de danos. Que danos seriam esses? Poluição do meio ambiente, práticas de mercado que exploram as pessoas, discriminação, violência, tudo isso. Moral de buscar justiça social. O governo tem a responsabilidade de, digamos, nivelar o campo de jogo. Garantir que todo mundo tenha uma chance justa. Exato. Programas sociais como Saúde Universal ou Seguro-Desemprego não são vistos como um prêmio para a preguiça. São uma rede de proteção, uma obrigação moral da comunidade. Nessa visão, uma nação com bilionários e, ao mesmo tempo, gente morando na rua é uma nação que está falhando moralmente. Exatamente. É uma falha no dever de cuidado. A regulação do mercado também é vista como algo bom, não é interferência. É proteção. É proteção. É garantir que as empresas não prejudiquem as pessoas ou o planeta. A ênfase muda do indivíduo para a comunidade, para a responsabilidade social. Chegamos num ponto crucial da nossa análise. Se você está acompanhando e achando essa perspectiva fascinante, escreva a palavra modelo nos comentários. Isso mostra pra gente que você está conosco e ajuda demais o canal a crescer. Aproveite também para se inscrever e compartilhar. O Relações Internacionais em Minutos depende do seu apoio para alcançar mais pessoas interessadas em entender o mundo. É o coração do argumento do Lakoff. Ele usa neurociência para explicar isso. Como assim? Essas visões de mundo, pai rígido ou pais nutritivos, não são só opiniões. São literalmente circuitos neurais, caminhos físicos no nosso cérebro que foram reforçados por anos e anos. O Lakoff chama de frames, ou molduras. Então, quando a gente recebe uma informação nova, um fato, o nosso cérebro não processa aquilo de forma neutra. Ele tenta encaixar nessa moldura que já existe. Isso. E se o fato não encaixa, o cérebro se defende. Ele pode ignorar o fato, ridicularizá-lo, questionar a fonte. Ou reinterpretar o fato para que ele faça sentido dentro daquela visão de mundo. Que é o mais comum. É por isso que dois lados podem olhar para o mesmo dado econômico e chegar a conclusões opostas. Um lado vê o aumento de imposto como
justiça social. O modelo nutritivo, Uhum. E o outro vê como roubo e punição ao sucesso. o modelo do pai rígido. Nenhum dos dois é irracional. Eles só estão rodando softwares morais diferentes. E o mais complexo é que, segundo Lakoff, a maioria de nós não é 100% uma coisa ou outra. A maioria é biconceptual. Temos os dois modelos na cabeça. Que interessante! Então, uma pessoa pode usar a lógica do pai rígido para finanças pessoais. Se não guardar dinheiro, o problema é seu. Mas usar a lógica nutritiva para defender ajuda humanitária para outros países. Perfeitamente. A política, então, vira uma batalha sobre qual desses modelos vai ser ativado na mente de público sobre cada assunto. Uau! Isso realmente explica muita coisa. Vamos testar essa ferramenta. Por exemplo, uma coisa que parece uma contradição. Porque muitos conservadores são contra o aborto, se dizendo pró-vida, mas são a favor da pena de morte. É um ótimo exemplo. Para quem está de fora, parece incoerente. Mas, se a gente aplica a moralidade do pai rígido, a contradição some. Como? As duas posições servem ao mesmo princípio: manter a autoridade e a ordem moral. O aborto é visto como um desafio à ordem natural da vida e da família. Proibi-lo é reforçar essa autoridade. E a pena de morte? A pena de morte é a forma máxima de retribuição. É a punição final para quem desafia a autoridade da lei de forma violenta. É o pai rígido restaurando a ordem moral com uma punição exemplar. Então as duas posições não são sobre vida, mas sobre ordem e autoridade? Precisamente. Outro exemplo, regulação ambiental. Porque para um lado é proteção e para o outro é interferência. Na visão dos pais nutritivos é bem intuitivo. Proteger o meio ambiente é um ato de cuidado. É cuidar da nossa casa e proteger os filhos, que somos nós, de danos como a poluição. É uma responsabilidade social. Já na visão do pai rígido, a natureza é um recurso a ser dominado pelo homem disciplinado para criar prosperidade. A regulação ambiental, nesse caso, é o governo Pelo pai? se metendo nos negócios do indivíduo autossuficiente, punindo os bem-sucedidos com burocracia, impedindo o progresso. É uma violação da liberdade. De novo, lógicas opostas, mas cada uma coerente dentro de si. Exatamente. O que Lakoff nos mostra é que, para entender a política, a gente tem que parar de olhar só para as políticas e começar a decodificar a moralidade por trás delas. Chegando ao final da nossa análise, fica muito claro que a teoria do Lakoff é quase uma pedra de roseta para a política, né? O abismo que a gente vê não é só uma discordância superficial. É um choque profundo entre duas moralidades, duas ideias de como o mundo deveria ser. E entender esses códigos morais ocultos é transformador. Nos permite ver a coerência onde antes a gente via só irracionalidade. E nos ajuda a entender por que o diálogo está tão difícil. A gente não está só debatendo fatos. A gente está, num nível muito profundo, defendendo nossas identidades morais. É um conhecimento que realmente muda o jeito como a gente consome notícias e participa do debate. E se essa análise te ajudou a enxergar o mundo de uma forma nova, não se esqueça de deixar o seu curtir e principalmente de compartilhar este conteúdo com alguém que também possa se interessar. O conhecimento só cresce quando a gente compartilha. E para finalizar, eu deixo uma pergunta para reflexão de vocês aí nos comentários. É uma provocação. Considerando a cultura e a história do Brasil, vocês acham que os modelos do pai rígido e dos pais nutritivos de Lakoff explicam bem a nossa divisão política? Ou será que a gente teria outras metáforas familiares, talvez mais complexas, em jogo por aqui? Queremos muito saber a opinião de vocês.